Acho que nada mais me incomoda do que alguém que fica em cima do muro por muito tempo, que não é nem quente nem frio, que não é nem 8 nem 80, que não é nem lá nem cá. Uma pessoa que não se posiciona, uma pessoa isenta, uma pessoa, enfim, que não tem uma posição formada, que não tem uma opinião formada. Eu acho que é uma das características em alguém que mais me incomoda. Diferente de quando a gente precisa tomar uma decisão e tem que pensar um pouco antes de agir ou antes de se posicionar. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de alguém ou da gente quando a gente fica nesse lugar de indecisão, inação por muito tempo, sem coragem de agir, sem coragem de falar, sem coragem de encarar a situação. Bem-vindo ao episódio número 12 do Alocatorô Podcast. Meu nome é Diego Ponciano e antes da gente começar a falar do 2 de espadas, que é o arcano que vai reger esse episódio, eu vou convidar você a escolher uma carta, número 1, número 2, número 3, e a meditar num conselho que você precisa para que no final do episódio o tarô responda a você essa pergunta ou dê esse conselho que você precisa através do jogo que eu fiz aqui de tarô. Então pensa, número 1, número 2, número 3, seja bem específico na sua solicitação de conselho, na sua pergunta, para que de forma eficaz você receba a leitura do tarô no final do episódio. Sem dúvidas, você já passou por uma situação onde você não sabia o que fazer. E aí você usou todo o seu repertório de ocasiões passadas para tentar formular alguma decisão, para tentar formular algum posicionamento, para tentar formular alguma ideia sobre aquela situação atual, presente. E você não conseguiu porque seu repertório não respondia àquilo, porque era algo novo, algo que você ainda não tinha passado, vivenciado, experimentado. Isso é normal. E isso requer o quê? Que a gente se volte para dentro de nós mesmos para pensar, entender, se consultar alguém antes de tomar uma decisão, antes de se posicionar. Se é algo externo a nós, como algo político ou alguma informação que você não tem a fonte, você vai atrás, você estuda, você ouve todos os lados dessa questão e aí apresenta a sua opinião. Quando é algo interno, algo da nossa vida, algo que vem, uma mudança que acontece conosco, uma mudança de paradigma, uma mudança da forma que a gente enxerga o mundo, uma mudança da forma que a gente enxerga alguém, às vezes, ou a nós mesmos. Isso ganha uma proporção um pouco mais complicada, porque não tem nenhum lugar na internet, não tem nenhum livro, não tem ninguém que você vai poder consultar para perguntar, o que eu faço? Quem sou eu? O que eu faria nessa ocasião? É só você mesmo que vai conseguir responder isso. E aí a importância da gente meditar, olhar para dentro, ficar em silêncio e buscar respostas. O lado ruim disso, não tem lado ruim. Mas uma complicação disso são pessoas que ficam nesse estado para sempre. Não conseguem sair e não conseguem se posicionar. Não conseguem tomar partido disso ou daquilo. Elas ficam amarradas nessa situação de inação e muitas delas se sentem confortáveis em estarem assim. E aí isso vira o normal. Entra como regra para a vida da pessoa. Isso não é saudável, porque quando a gente se fecha nas nossas ideias, ou nas nossas não ideias, nas nossas emoções e nas nossas antigas convicções para que não tenhamos que pensar nas novas convicções, a gente fica parado, a gente se atrasa e atrasa um monte de coisa que poderia estar acontecendo na nossa vida e não acontece porque a gente se fechou, a gente colocou um monte de arma ao nosso redor e essas armas são verdades construídas ou embutidas a você, argumentos que só você acredita nesses argumentos ou argumentos que até faziam sentido até ontem, mas que hoje já não faz mais sentido, emoções, sentimentalismos em torno de um determinado assunto, você vai se cercando disso tudo, criando muralhas, cobre seus olhos com uma venda e finge que não tem nada acontecendo. Qual a chance disso dar errado? Para as pessoas ao seu redor, o máximo que vai acontecer é você afastar algumas pessoas. O ruim fica para você, porque você vai se limitar, você vai se fechar para as novas possibilidades, para novas ideias, para as novas formas de pensamento, para novas estruturas de vida, como por exemplo, profissão, relacionamento. Às vezes você tá num relacionamento, você tá vendo que não tá legal, você sabe que o amor acabou, você sabe que tá dando tudo errado, mas vocês estão há tanto tempo, já constituiu uma família, já tem filho, ou não, você foi ensinado que o amor é uma vez só, que família a gente constitui é pra sempre, e não importa o que aconteça, tem que ficar junto. É aquela história, né,
que Deus uniu, o homem não separa. Separa sim, gente. E aí você fica ali. Você se fecha nessas ideias que foram embutidas a você, mesmo que no seu íntimo você saiba que não funciona mais. Você vivencia aquilo e você vai adoecendo e se tornando uma pessoa triste, fechada e isolada de todas as potencialidades do mundo. Porque se você rompesse com essa venda, com essas amarras, com essas cercas que te separam das outras possibilidades de vida, você talvez seria um pouco mais feliz, ou muito mais feliz, e encontraria um novo eu, uma nova forma de amar, ou não, encontraria felicidade na solitude, na individualidade. Às vezes é a sua profissão, você decidiu ser cabeleireiro. E aí você estudou, você trabalha nisso há anos, você tem clientes fiéis, mas você não está mais feliz sendo cabeleireiro. O seu sonho é fazer outra coisa. O que está te impedindo de você realizar essa outra coisa? É dinheiro? Ou é preguiça? Ou é tipo, não, eu sou isso, o que as pessoas vão achar se eu mudar de ideia agora? Vão me achar leviano? Vão me achar instável? O que as pessoas vão falar? O que te separa dessa transição? É você? São os outros? São o que os outros vão achar? Ou são obstáculos reais? Se são obstáculos reais, é hora de você fazer aquele estudo, mapear, entender o que você consegue fazer para essa transição acontecer e você ir de encontro àquilo que você sonha, àquilo que você almeja. A gente falou de algo parecido no episódio anterior, da estrela, onde a gente fala de resoluções, mudanças, metas e desafios. A gente ser um pouco mais detalhista na hora de esboçar nossos sonhos e metas para que eles de fato saiam do papel, saiam do nosso plano imaginário e venham se concretizar no mundo material. E às vezes essa isenção ela se manifesta em coisas menores até. Numa conversa, numa roda de amigos, você normalmente não dá sua opinião, não fala com medo de que sua opinião, de que o seu posicionamento gere estranheza ou gere julgamentos das outras pessoas. E o que eu tenho para falar para você é, a sua isenção, ela vai ser uma porta aberta para críticas ainda mais duras, porque cada vez mais se isentar, se silenciar, não se posicionar, seja qual assunto for, tem sido visto com péssimos olhos, e eu acho isso ótimo, porque desde criança eu acredito que a gente tem que se posicionar, e às vezes a gente se posiciona de forma errada, sim. Por isso que é interessante a gente estar sempre em conexão com o que a gente acredita, com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo com as outras pessoas, com outras realidades, para que a gente esteja conectado com a verdade. E aí isso a gente já começa a falar um pouquinho de justiça, do que é certo, do que é errado no mundo. A partir do momento que você se conecta com isso, dialoga com isso diariamente, você não tem dificuldades de entender o que é certo e o que é errado e quando se posicionar, e quando falar, e quando agir. Você pode ouvir um pouquinho mais sobre isso lá no episódio da justiça. Então, de repente, você está numa roda de amigos, você fica quietão, não dá a sua opinião, mesmo tendo uma às vezes, mas às vezes você está inseguro porque você não sabe como a sua crítica, o seu posicionamento vai ser recebido. E aí, no final das contas, fica todo mundo te julgando porque você não falou nada, né? Principalmente quando você está entre pessoas que você sabe que amam você, que são pessoas de confiança, são nesses lugares que a gente tem que exercitar as nossas convicções, as nossas falas, as nossas ideias, porque se são pessoas que a gente confia e que confiam na gente e que a gente ama e que amam a gente, se a gente falar alguma besteira ou se a gente falar algo divergente ao que essas pessoas acreditam, eu acredito que isso vai gerar ali um diálogo saudável, uma argumentação saudável para de repente você levar ali um outro ponto de vista e também receber um outro ponto de vista sobre determinado assunto, sobre determinado acontecimento. Então, às vezes ficar quieto, a gente perde tantas oportunidades e falando e colocando em ação aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acredita, é a chance da gente validar aquilo e de uma vez por todas tirar as dúvidas de cima daquilo, ou não, perceber de uma vez por todas que a gente estava errado, estava acreditando em besteira e lançar luz ali sobre essa questão. Muitas vezes também a gente adota essa postura que é representada através do 2 de espadas, porque falta pra gente conhecimento, ou falta referência, ou falta reflexão sobre determinado assunto. E por medo você faz o quê? Você se apega ao que você tem, aquele pouco que você tem de referência, do que foi passado pra você, do que seus pais te ensinaram, do que a sua família te ensinou, do que você ouviu dos seus professores, ou
do senso comum, você se apega a essas coisas e trabalha com isso. Tudo bem, acontece e é muito comum. O que não pode acontecer e que o Dois de Espadas vem reforçar é você fechar os olhos para tudo que seja diferente disso. A maior cilada não é você acreditar no que você acredita e se apegar ao que você sabe porque é o que você tem. É você se limitar a isso e se convencer a ponto de causar uma cegueira interna de que nada além disso existe, ou é possível, ou é verdade. Isso acho que pode ser o nosso maior erro. E o Dois de Espadas, quando ele aparece, ele vem lembrar a gente de que existem outras possibilidades, fora das nossas possibilidades e das nossas convicções. É hora da gente abrir mais os olhos. Se você já tem esse hábito de observar e o Dois de Espadas vem conversar com você, aparece numa tirada de tarô e tudo mais, ou se você está vivenciando aí uma situação similar a essa às quais eu estou narrando, onde você está se vendo sem perspectiva, sem entender o cenário que você tá, Dois de Espadas está falando, dá para ver mais. Tira as vendas, expande o pensamento, vai investigar o que está ao redor de você, vai investigar essa situação, vai investigar o seu coração e principalmente abra mais os olhos e abaixa as armas. De novo, quando eu falo armas, não é que você está numa postura passivo-agressiva ou agressiva ou resistente ou fechado, não é isso. Quando eu falo de armas, as armas aqui são as nossas palavras, as nossas ideias, tudo que está no campo mental. Tudo isso são armas que nos protegem, são escudos, são espadas. O arcano de espadas, ele vem falar das ideias, dos pensamentos, dos sonhos, dos medos, das angústias, da ansiedade, de tudo que é do campo das palavras também, dos conceitos das coisas. Então tudo é muito conceitual. Então se você entrou aí numa espiral de criar conceito para tudo, você vai ter dificuldade em dialogar e de vivenciar e de achar soluções para coisas que escapem desse conceito que você tem. Por exemplo, para você só existe relacionamento monogâmico. Um exemplo. E você se fechar nesse pensamento, e eu não tô falando pra você que você tem que se forçar a viver relacionamentos fora do que você se sente confortável. Não. Eu tô falando que você entender que existem outros formatos de relacionamento, diferente desse que você escolheu pra você, tem que ser uma escolha, não pode ser uma imposição, não pode ser uma arma, não pode ser um argumento autoimposto, você dá uma expandida nesse assunto. Então você para de julgar quem não vive igual a você para de se surpreender quando conhece alguém que propõe um relacionamento nesse formato, você vai estar aberto ao diálogo, pelo menos, e pelo menos vai estar convicta ainda mais para falar não é isso que eu quero, não é isso que eu acredito. Eu entendo o seu formato, mas ele não é para mim. Você entende a diferença? Você não tá resistente, você não tá armado, você tá instruído, você tá informado, e essa informação e essa instrução, essa lucidez sobre esse assunto vai validar ainda mais a sua opinião, a sua escolha de ter um relacionamento monogâmico, por exemplo. E isso a gente pode aplicar a vários conceitos e a várias verdades, entre aspas, como, por exemplo, a sua crença, a sua religião. Você pode ter crescido aí, sei lá, num lar católico, cristão, onde você aprendeu que o único verdadeiro Deus é esse Deus cristão. E que só o fato de você questionar que será que só existe esse Deus já é pecado. Então você tem medo de pensar sobre isso, você tem medo de questionar isso, você tem medo de até de passar em frente a outros templos, ou um terreiro de Umbanda, de Candomblé, ou uma loja de artigos religiosos de Umbanda e de Candomblé, você fica com medo, você atravessa a rua para não passar em frente, tamanha a superstição. O seu Deus é o seu Deus. Ele não é absoluto, ele é absoluto para você. E o Deus do seu vizinho, ele é absoluto para ele. Você não pode chegar para ninguém e questionar a crença de ninguém porque te foi ensinado que ela é absoluta, que ela é a única verdadeira. Porque da mesma forma que isso foi ensinado para você, ensinaram para o outro que aquele outro Deus é o Deus verdadeiro. Imagina alguém chegando em você e falando que o seu Deus não é verdadeiro, que você vai para o inferno porque você lê a Bíblia, porque você vai na igreja. É só a gente inverter a posição que você vai começar a ampliar o entendimento das coisas e respeitar mais outras realidades. E, de novo, quando você amplia essa possibilidade, quando você amplia essa noção de que o outro,
acredita em outra coisa e existem tantas outras coisas possíveis para se acreditar. A sua, quando você escolhe, ela fica tão mais forte, tão mais bonita, porque dentre todas essas possibilidades, você escolheu a sua. Não foi uma escolha cega, embutida, que você achou que só existia aquela. Não, você ampliou seu pensamento, o seu olhar sobre o mundo e escolheu o seu estilo de vida, a sua religião, a sua crença, a sua não religião, o seu formato de relacionamento, seu formato de família, o seu trabalho. Então, o 2 de espadas é um convite para a gente sair dessa limitação de ideias fixas, rígidas, impostas e principalmente de abrir os olhos para a gente enxergar que existem tantas outras possibilidades e que quanto mais a gente entende, quanto mais a gente conhece todas as outras possibilidades, a que a gente toma para nós tem mais valor, porque ela não foi assim, só tem essa, você pegou e aceitou. Não, dentre todas essas, você pensou, você olhou com carinho e falou, não, é nisso que eu acredito. Não foi uma escolha embutida em você, não foi uma escolha através do medo, não foi uma escolha através da preguiça de pensar e de entender as outras possibilidades, foi uma escolha racional. E aí, de novo, o naipe de espadas, ele vem falar do racional, do intelecto. Então, quanto maior o nosso intelecto, quanto mais expandido o nosso racional e o nosso intelecto, melhores serão as nossas escolhas, mais lúcidas serão nossas escolhas. Eu acho que no final, a grande mensagem desse arcano menor é isso. É um convite para a gente enxergar a beleza das escolhas e não ter medo das escolhas. E não ter medo de escolher errado, porque depois você pode escolher de novo. Não existe limitação. Você pode mudar todos os dias de ideia, até um dia que você vai se sentir bem com aquilo. O importante é você estar aberto para mudar e não ficar nessa amarra, nessa prisão que você mesmo criou, ninguém criou por você. O máximo que acontece é você ter herdado ideias e convicções, sei lá, da família, do lar que você cresceu. Mas a partir do momento que você se torna uma pessoa adulta, você tem a liberdade de adotar isso para sua vida ou não. E aí, o que você vai fazer? Você vai atrás dessas informações, desse mundo expandido que está aí fora, ou você vai ficar confortável? Ah, não, vou ficar aqui mesmo, tá funcionando, eu vou à igreja aos domingos, eu vou arrumar uma mulher ou um homem, ou um namorado, a gente vai noivar, a gente vai casar, a gente vai ter filhos, a gente vai reproduzir o que meus pais fizeram, o que meus avós fizeram, e é isso, a vida é isso, a gente vai ter um trabalho, a gente vai ter um salário médio, a gente vai conseguir viver, e ponto final. Essa escolha que eu acabei de narrar, ela é a sua escolha, ou você só está reproduzindo aquilo que você viu acontecer debaixo do seu nariz e você não quer, mesmo que lá dentro no seu coração tenha uma faísquinha falando que isso não é para você. Você vai ter coragem de levantar da cadeira e bancar essa investigação, e bancar suas escolhas, e bancar essa busca, e bancar inclusive a sua ignorância de você não saber por enquanto o que você quer, desde que você esteja em ação, buscando, entendendo e aberto até que você se encontre com o que você quer fazer de fato. E isso pode ser aplicado a todos os segmentos da nossa vida, de relacionamento, a trabalho, estudo, convicções religiosas, filosóficas, políticas, de amizade, que tipo de amizade você quer ter, que tipo de amizade você não quer ter, de que tipo de relações você quer se cercar, como que você vai se relacionar com dinheiro, com trabalho, quais são seus limites, ou você vai adotar os limites impostos pela sociedade. O seu limite tem que ser esse, se você não atinge esse limite, você é um fracassado. Calma, não é assim que funciona. Qual é o seu limite? O que você consegue entregar, seja no trabalho, seja dentro de um relacionamento, seja no seu ambiente familiar. Você não pode ficar tentando se encaixar em formatos pré-estabelecidos. E para isso acontecer, você precisa levantar, se desarmar e abrir os olhos para se conhecer e conhecer o mundo ao seu redor e conhecer todas as possibilidades maravilhosas e outras horrorosas que estão aí. Quando você é sabedor da verdade, seu olho abre, sua visão expande. Antes da gente ir para a leitura, eu quero convidar você que está precisando de uma consulta a me mandar um e-mail, me chamar por direct para a gente marcar. Eu atendo por telefone ou de forma presencial para quem está em São Paulo região. E aí por lá, pelo e-mail ou pelo direct, a gente conversa, eu explico meus métodos, eu passo os valores. E aí se você curtir, tiver interesse, a gente já marca. Beleza? Agora vamos para as leituras.
Número 1, o conselho que o tarot traz aqui é muito parecido com o que eu acabei de falar no episódio. Você precisa achar a justa medida do que é certo, quando é o momento certo de você agir no mundo e parar de ficar se cobrando baseado em medidas que não foi você que criou. Você precisa encontrar o certo e errado e o que funciona para você. Hoje você está usando uma medida baseado nas coisas materiais praticamente, baseado nas coisas mundanas, e às vezes a saída tá em expandir e em além do material, em além do que é prático, em além do que é pragmático. Isso está te deixando limitado e deixando as suas escolhas um pouco miseráveis e pobres, e você tem toda uma possibilidade de expandir o seu entendimento do que é certo, do que é errado, do que você precisa ou não fazer, de quando você precisa ou não agir, desde que você se desprenda do material, do mundo físico, porque às vezes a saída não tá no pragmático, a saída tá numa grande sacada, tá numa grande ideia, tá em respeitar o próximo, tá em agir pelo próximo, tá em pedir ajuda. Você tá muito fechado no seu próprio universo e no universo físico, mundano. É hora de você expandir, porque às vezes a ação, o certo a se fazer, tá além disso, tá além do que a gente entende como 1 mais 1 é 2. Às vezes a lógica não tem lógica e a gente precisa ir em busca disso, de soluções criativas e de soluções que fazem sentido para você. E aí isso tem a ver com um autoentendimento, uma autodescoberta de valores do mundo, de valores das pessoas que cercam você, para que daí sim você consiga agir. Número 2, é hora de expansão. É hora de você assumir seu lugar de liderança. Você precisa bancar isso, você precisa assumir isso, você precisa incorporar isso na sua vida, porque está à sua disposição. Você tem medo, você acha que você não é capaz, você está ansioso, você acorda de madrugada, você não consegue dormir, você se sente limitado e ameaçado por coisas que você não sabe muito bem o que é, mas tudo isso só está dentro da sua cabeça. São medos tentando te limitar, são medos e pensamentos e construções e alguns traumas talvez tentando te limitar e te boicotar para você não chegar nesse lugar de expansão, de liderança, de criatividade, de abundância que está disponível para você. A questão é, você vai conseguir ir lá pegar e assumir esse lugar, ou você vai ficar preso nesses medos, nessas ideias, muito parecido com o que a gente conversou aqui também. Às vezes a gente começa a criar fantasmas e monstros dentro da nossa cabeça que só existem dentro da nossa cabeça. Esses monstros, esses medos, estão te impedindo de assumir esse lugar de expansão e de sucesso. Se você está passando por um momento angustiante, de depressão, de tristeza, e você está vendo que está um pouco fora do normal, é hora de você ir buscar ajuda. Não fica sofrendo sozinho, porque tem um monte de coisa boa para acontecer para você. Vai atrás da solução. Número 3. É hora de encerrar várias coisas. Ou essa coisa aí que você perguntou. Mas você está tão apegado às suas ideias, a um passado recente onde você tinha visibilidade, autoridade, ou até era bem sucedido em determinada coisa que você fazia, mas acabou, aceita o fim, faz as pazes com esse término, porque você vai ficar segurando, vai começar a ficar cômico, porque você vai ficar agarrado nisso, agarrado nesse cenário que não existe mais. É como se você estivesse tentando reinar e ser uma autoridade num reino que não tem ninguém. Não vale a pena. Vale a pena você fazer as pazes com o fim para recomeçar a sua vida. Ou pelo menos para recomeçar isso que precisa acabar. Talvez isso que está acabando tenha te proporcionado muita glória, status, mas não te dá mais, não te entrega mais isso. Esse lugar não vai mais te proporcionar as glórias do passado. As glórias do passado são as glórias do passado, elas acabaram. É hora de você ir em busca de novas glórias, de novas histórias, de recomeçar mesmo. E você tá apegado às suas ideias, às suas paixões, a tudo que envolve isso. Você se apegou de uma forma que isso só vai te atrapalhar agora. Porque tá vindo aí um final de ciclo, um término, para te proporcionar algo melhor, algo novo. E pega tudo isso que você aprendeu nesse passado recente e leva pro novo. E deixa o que acabou para trás. Talvez nesse novo você não tenha a glória, o status que você
estava acostumado a ter, ou os benefícios, as vantagens que você estava acostumado a ter, ou você não sinta tanta paixão logo de cara, mas o tarot tá falando, faça as pazes com esse término. Deixa de lado, esse reinado acabou, essa fase acabou, precisa começar o novo. E quando a gente começa, a gente não começa de cima, a gente começa de baixo, e é normal, aceita isso. Vai ouvir o episódio da Roda da Fortuna, a gente tem que fazer as pazes quando a gente tá embaixo e quando a gente tá em cima. Você não tá aceitando o ciclo natural da vida. Aceita. Muito obrigado por você ter ouvido mais esse episódio do Alô Tarot Podcast. Se você tá gostando, vem falar comigo, vem dar seu feedback, vem fazer seu comentário e também manda para os amigos, compartilha nas redes sociais, nos stories, no Facebook, no Twitter, no TikTok, onde quer que seja, para mais pessoas ouvirem e para essas mensagens chegarem para mais gente ainda. Muito obrigado, até o próximo episódio e um beijo!